De volta, hoje conversando sobre os impactos do saneamento básico na vida da população. Você sabia que, apesar de ser um direito básico fundamental garantido na Constituição Federal, 35 milhões de brasileiros não contam com abastecimento de água ou esgotamento sanitário no país? Esses dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Outro dado importante que vem do sistema revela que pouco menos de 50% dos esgotos no Brasil são efetivamente tratados. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, Tasso Collins Gonçalves, chefe de assessoria da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da CAEMA, e também com o médico infectologista Carlos Frias. Chegamos aqui a esse momento final, a gente já tem esses dados, as estatísticas, a realidade nua e crua. A gente já apresentou aqui para o público. Agora eu queria falar sobre uma agenda mais positiva, para que a gente encerre o programa sabendo que há solução, que isso depende da gente, do poder público, mas dessa integração, e ouvir de vocês sobre as iniciativas necessárias para essa transformação, que não são apenas investimentos em máquinas, em estrutura. Passa pela questão da educação, então posso começar ouvindo aqui vocês a respeito desse assunto. Tasso. A gente não precisa idealizar algo que seja surreal no nosso cenário. Hoje a gente inclusive traz como exemplo as ações que são desenvolvidas na condição da CAEMA, nas escolas públicas, trazendo aos estudantes, demonstrando aos estudantes aspectos da própria educação ambiental, de como tratar essa questão do esgotamento, do abastecimento de água, as condições de drenagem, do próprio destinação adequada do resíduo, certo? E fora que a gente também trabalha na comunidade, a exemplo da Vila Conceição, que é aqui próximo ao Calhau, a gente fez algumas ações socioeducativas pelo setor de coordenação socioambiental da companhia, levando, claro, uma infraestrutura, a gente leva exatamente a condição do saneamento, já que agora passa a dar a destinação final ou a destinação adequada daquele resíduo, né, gerado naquele meio. Então isso é uma política simples, uma política que pode ser implementada em qualquer local, mas é claro, precisa ter mais visibilidade, né? Talvez a comunidade não conheça as ações que a CAEMA trabalha fora o próprio abastecimento de água ou esgotamento sanitário, que de praxe é a sua realidade de trabalho, mas a gente também trabalha com um vínculo socioambiental na companhia, levando essas ações para fora, para a comunidade, trazendo a comunidade ou apresentando à comunidade toda a realidade que é envolvida pelo saneamento básico. Que bom que existem esses projetos, então realmente é muito interessante que a população conheça e queira fazer parte dessa transformação, dessa revolução. Dr. Carlos Frias, além de médico, ele é também professor, né? Trouxe aqui um livro que é bem usado em sala de aula, então eu queria lhe ouvir o quanto, Dr. Carlos Frias, a educação é capaz de mudar e daqui a quanto tempo, talvez? Eu acho que o Collins foi muito feliz, né, na exposição disso. Nós não sabíamos que essa empresa ela tem uma visão também progressista, né, de educação sanitária, e isso é muito importante porque ela ao longo dos anos, a CAEMA sofreu muito críticas, né, muita pressão. E na verdade ela tenta fazer um esforço. Eu não estou defendendo aqui a CAEMA, mas a gente percebe que há todo um esforço positivo, né? Então eu acho que essa agenda positiva, que não só a CAEMA, mas prefeitura, todas as secretarias do meio ambiente, todo mundo tem que se juntar a isso aí. E a universidade também, eu estou falando da minha Universidade Federal do Maranhão, mas tem a UEMA também, que faz trabalhos fantásticos de pesquisa. Então você está vendo aqui, determinantes ambientais e sociais da saúde. Esse é um livro da Fundação Oswaldo Cruz, financiado pela Organização Pan-Americana Sanitária, ou seja, gestão pública, né, na elaboração, e que nós discutimos com os alunos da universidade, inclusive com os futuros médicos. Eu tento colocar na cabecinha deles também, já que a gente é agente formador de opinião, no sentido de que muitas vezes, esses jovens médicos, muitas vezes vão ser prefeitos do interior, vão ter cargo de gestão, de secretaria de saúde do município, né? Exato. Então eles podem transformar, entende? Então a questão do saneamento básico, considerando que nós temos 217 municípios, imagina a realidade, se São Luís tem essa realidade,
Né? Então imagina os outros 216 municípios do estado do Maranhão. Bem complexo. Então, mas eu acho que eu sou otimista. Eu acho que há maneira de reverter isso. Eu acho que é um processo que tem que ser discutido a nível de plano diretor da capital. Nós estamos falando aqui da questão de São Luís, basicamente. A grande ilha, né? E aí a gente ainda nem falou a respeito do fato de que tem a gestão municipal de São Luís e a cidade está crescendo muito ali para a região do Araçagi, que é a área região norte, metropolitana. A região metropolitana. Então, e se também, essas prefeituras não e hoje em dia, se conversarem... Nós sabemos que já existem companhias também, terceiras, né, privadas, que também já vão tocando municípios como São José de Ibamar, Pasto Lumiar. Lá não é a CAEMA, não né, é a CAEMA, é BRK, é outra empresa. BRK Ambiental. Então são empresas privadas que estão se juntando com a CAEMA, né, em prol da coletividade. A gente espera que até a Sabesp é um exemplo. Eu estava conversando com o Collins aqui há pouco, que a Sabesp em São Paulo, e não sem críticas também, mas a Sabesp faz um trabalho de pesquisa envolvendo universidade, envolvendo diversos segmentos, né, da sociedade. Eu acho que tem que estar todo mundo junto. Na verdade, o recado final é esse. A sociedade como um todo tem que estar integrada em prol disso. Saneamento básico é vital, é vida. É básico, o nome está dizendo, né, básico. Gente? A gente fala muito sobre atenção básica em saúde. Não existe atenção básica em saúde sem saneamento. Exato. É o pilar, é o primeiro pilar da construção dessa, vamos dizer assim, dessa casinha que se chama saúde. Então, assim, se é básico, mas se a realidade ainda não nos permite viver com tanta tranquilidade, especialmente nas comunidades mais carentes, onde faltam tantas políticas públicas de um modo geral, saúde, educação, lazer, eu pergunto, como se proteger? Como tentar viver com o mínimo de dignidade, mas com alguma proteção? Então, não é fácil a resposta para você. Nós temos que primeiro, quando a gente fala isso, implica no tipo de moradia. Então, você tem um modelo habitacional digno, que eu falei recentemente, né? Então, você tem que construir casas populares, sim, com dignidade, basicamente com saneamento básico, isso é vital. Esse é o primeiro ponto. Tipo assim, também temos que continuar combatendo aquelas moradias tipo palafita, inclusive que tem um grande impacto ambiental também. Gente, essas palafitas, assim, acompanhando aqui a situação do Rio Anil, da foz do Rio Anil, as pessoas saíram dali há um tempo, foram para os condomínios construídos pelo governo do estado. E outras pessoas vieram para lá. E outras pessoas chegaram. Outras chegaram lá. Então parece que é um ciclo, assim, que é um loop. Exatamente. Não então, acaba nunca. É muito importante que aí não tem outra providência. Nós temos que ter um programa de habitação e de renda, de geração de renda, para que essas pessoas não voltem para lá. E, claro, medidas coercitivas, infelizmente, vão ter que ser tomadas, né? Isso. Então, endurecer um pouquinho essa fiscalização, não tem jeito. Segurança pública. Exatamente. Segurança pública também. Como mencionado, a questão das habitações, o recente programa habitacional que nós temos, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um excelente programa, mas que faltou segurança pública. Então, seja uma evidência de por que as pessoas estão retornando para aqueles locais, ou por que agora está assumindo novas pessoas para aqueles locais que já estavam sendo desabitados lá nas palafitas. Então, pode ser a sensação de exposição. É um viés importante. A proteção ali estaria um pouco mais protegida. Então, é engraçado isso, porque num lugar com muito menos condições sanitárias, a pessoa se sente mais protegida pela sensação de segurança. Isso é extremamente complexo. Ou seja, é um problema sistêmico. É um problema sistêmico, ele falou muito bem a questão da segurança, no momento em que, por exemplo, as pessoas são desalojadas desses núcleos habitacionais, muitas vezes, né? Em função da violência, do tráfico de drogas, entende? Então é um problema sistêmico, mas assim, não vamos também ser negativistas, nihilistas. Jamais. Eu acho que nós estamos aqui exatamente para propor medidas. Esse é que é o mérito do teu trabalho, do teu programa. Imagina, a gente tem aqui levantar levantar a questão e a bandeira de como intervir.
que a gente pode fazer para intervir? Exatamente isso, porque assim, gente, falar e só criticar e só reclamar, as redes sociais estão cheias disso, a gente não precisa vir aqui para esse espaço apenas reproduzir esse tipo de pensamento. A nossa ideia realmente aqui é sair com a ideia de que há solução e buscar essas soluções, né, para essas dores, como se diz hoje, existentes na sociedade. Gente, infelizmente o nosso tempo ele está se esgotando. Quero dizer que foi muito bom, foi muito produtivo ter vocês dois aqui, visões diferentes, profissões diferentes, áreas diferentes, mas todo mundo na sua área, falando como especialista que é a respeito de um tema que interessa a todos nós. Então, nesse encerramento, eu queria deixar vocês à vontade para se despedir do nosso público, deixar aqui as suas considerações finais. Então, doutor Carlos, acho que a gente pode começar aqui para seguir a ordem. E daqui a pouquinho, Tasso, deixo a palavra com o senhor agora. Bom, agradecer o convite. Eu acho que todo momento que você puder trazer à tona um tema como esse, né, que é emergente, né, o reemergente, é importante. Eu acho que é importante, já que o tema é negócios na pauta, saneamento é uma questão de negócio também. Negócios, Tanto para as empresas, né, até empresas privadas que estão investindo nisso agora, estão sendo, por exemplo, participando de licitações para privatização do sistema, né? Como também como eu falei, é um problema sistêmico, então envolve a área educacional, envolve a questão da saúde pública como um todo, o que se gasta com o tratamento das criancinhas com diarreia infantil, o que se gasta com a tentativa de recuperar educacionalmente essas crianças que têm um déficit cognitivo por conta desse problema sanitário crônico que acontece, compromete a questão do turismo, como nós falamos, que é um grande negócio, uma ilha maravilhosa como São Luís. Então eu acho que todos os segmentos, e faltou a gente convocar o segmento empresarial também, essa grande luta, essa cruzada, né, contra a falta de saneamento básico aqui em São Luís. Muito obrigada, doutor Carlos. Tasso, com você a palavra. Também só tenho a agradecer, Dalva, pelo convite. Foi uma oportunidade enorme estar discutindo com o doutor Carlos, aqui avaliando as condições de saneamento, a qual a nossa cidade aí tem uma certa carência. E a gente está trabalhando, né, diariamente para que ações possam ser desenvolvidas, para que a gente possa levar mais qualidade de vida a cada um fazendo a sua parte, em cada esfera, né? A gente precisa entender que a companhia, assim como qualquer outra empresa privada, como a gente está colocando agora, está a partir do marco de saneamento, já é uma nova realidade para o setor, e então cada um tem a sua participação dentro dessa sociedade, cada um ali tem uma função, e a gente tem aqui a contribuir em dialogar, em levar conhecimento, para que a gente possa mudar um pouco essa realidade, né, doutor? Que a gente sabe que o Maranhão, o Brasil, precisa de mais infraestrutura, precisa de mais ações, né, de certo modo, para que a gente possa mudar os indicadores, tá? Que aqui no Maranhão, infelizmente, deixam a desejar. Ainda, eu só tenho a agradecer. Ainda, né? Mas estamos trabalhando para isso. Eu quero estar aqui para dizer que vi, que estive nesse dia em que a gente vai poder comemorar indicadores bem melhores, não é? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço também a sua audiência. A gente fica por aqui, obrigada por sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!